Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses 3, e eu quero ler com você o verso de número 16. Uma igreja que se edifica mutuamente, edificando-nos uns aos outros na família de Jesus Cristo. Todos encontraram? Vamos ler a uma só voz esse verso. Colossenses, capítulo 3, verso 16. Leamos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso. Mais uma vez, quero ouvir você lendo um pouco mais alto, mais firme. Vamos lá? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém. Queridos irmãos, quero apresentar para você, juntamente com a mensagem dessa noite, o nosso tema e a nossa visão para a igreja nesse ano de 2023. Colocamos isso para o conselho da igreja uns dias atrás. Estamos hoje apresentando para a igreja como um todo, diferentemente do que fizemos em anos anteriores, quando nós nos reuníamos com a liderança da igreja, com as diretorias, com os líderes de ministérios e colocávamos primeiramente para eles e depois apresentávamos isso para a igreja. Esse ano eu gostaria de trazer isso diretamente para a igreja e a gente vai reunir a liderança de ministérios e sociedades nos próximos momentos, trabalhando um pouco mais essa questão da temática. Mas eu vejo, irmãos, que esse é um tema da igreja e para a igreja. E é um tema que precisa ser desenvolvido por cada um de nós e de uma forma coletiva, contínua, de uma forma que todos nós tenhamos no coração essa visão, olhar para a palavra de Deus e se entendermos o que a palavra nos apresenta. Se eu e você realmente nos colocarmos diante de Cristo Jesus e entender que essa é uma chamada, é uma ordenança, é um imperativo da palavra de Deus para nós, nós poderemos olhar para esse ano e pensar: eu tenho uma missão, eu tenho um alvo, tenho uma meta, eu tenho um objetivo como igreja, eu tenho um plano e um lugar para chegar, ou um estado para chegar, e ali então concretizar o meu ministério, a minha participação, o meu dom, o meu chamado, a minha vocação para esse ano de 2023. O tema é esse, 2023, o ano da edificação. Por que isso? Porque muitas vezes, irmãos, nós observamos que esse tempo nosso tem sido extremamente desafiador ao coletivo. Ao eu olhar para o irmão do lado e olhar para ele como um irmão de fato. E como irmão, por vezes a gente conversa, por vezes a gente se abraça, por vezes a gente dá umas caneladas uns nos outros, por vezes a gente se cutuca, por vezes a gente até discute, mas a gente não deixa de ser irmão. Não sei se você já teve uma experiência de virar e falar: não pertence mais a essa casa, não. Aqui a gente não caminha igual, então não sou desse grupo mais. Você vai ao cartório, pede para trocar seu nome, apagar, não pertence. Alguém já imaginou isso ser possível? Salvo situações mais específicas, salvo situações mais duras, de via geral, ninguém faz isso. A gente até se afasta em alguns momentos, mas a gente sabe que com os nossos, com aqueles a quem somos mais chegados, a gente pode se esbarrar às vezes, mas a gente é família, a gente é lar,
a gente é igreja. E eu queria te chamar, irmão, irmã, a observar algumas questões desse nosso tempo. O presbítero Marcelo, hoje pela manhã, citou alguns filósofos, alguns sociólogos, e esse grupo que estuda comportamento, o desenvolvimento ou o antidesenvolvimento humano, já que a Bíblia diz que nos últimos dias o homem vai de mal a pior, esses homens detectam, essas mulheres detectam um ser humano cada vez mais individualista, cada vez mais egocêntrico, cada vez mais hedonista, voltado para o seu próprio prazer. Se me agrada, eu vou buscar isso. Se não agrada o do meu lado, o problema é dele. Eu não tenho nada a ver com isso. E na chamada sociedade líquida, o que a gente vai vendo é as nossas relações cada vez mais se deteriorando. A gente se ajunta quando há um interesse comum e a gente, na maioria das vezes, perde a grande oportunidade daquilo que a Bíblia nos ensina muito lá atrás, de nós vermos o bem do outro como nosso próprio bem, o estabelecer o crescimento do outro, o ajudar o outro, o sentir com o outro, para que nós nos vejamos cuidados também por Deus, que foi quem primeiro fez assim para conosco. Deus nos amou, Deus enviou o seu Filho por nós. Interessante você pensar, querido irmão, que nos nossos dias há sempre um contrassenso. Embora a gente observe que dentro, por exemplo, das filosofias de mercado, de empresas, e até mesmo de igrejas, há o fator equipe, o time, todo mundo junto, nós estamos contribuindo para algo juntos, estamos construindo. A busca extrema por ser o destaque dentro das equipes também está aí. Então a gente fala muito em coletivo, mas dentro desse coletivo há uma busca desenfreada por ser o destaque, por ser o 01, por ser aquele que sobressai. Seria sim um contrassenso dessa nossa sociedade, mas a Bíblia já fala sobre isso muito antes desses tempos nossos. Para que você se lembre, se você quiser dar uma olhada aí, Mateus 20, de 20 a 28, traz a narrativa de uma mulher, mãe de Tiago e de João, que chega para Jesus e fala para ele: Jesus, lá na tua glória, lá no teu trono, lá quando você estiver reinando, tem jeito de você colocar um filho meu à sua direita e o outro à sua esquerda? Jesus, a glória é para todos, a salvação é para todos, mas dá para dar um destaque para o meu povinho, para os meus 2 meninos? Olha como é que eles são lindinhos. E aquela mulher recebe uma chamada de Jesus para, olha, aquele que quer ser o primeiro, que sirva os demais. Aquele que quer ser o destaque, que abençoe os outros. Porque o exemplo do Filho do Homem é exatamente esse. Ele não veio para ser o destaque, mas veio para dar a vida e em favor de muitos. E assim, irmãos, quantas vezes eu e você não observamos dentro da própria igreja, trazendo para o nosso aprisco o desejo de ser o destaque, o frente, o eu na frente do nós, o indivíduo à frente do reino, e não que isso em si seja de todo mal, né? Ainda mais quando se trata em viver, né, fazer as coisas com excelência, mas quando se trata de igreja, da noiva de Cristo, do povo de Deus, o corpo de Cristo, comunidade dos santos, povo de propriedade exclusiva de Deus, o objetivo é revelar a glória de Deus. E aí torna-se então imperativo observar as relações comunitárias, as relações que visam o crescimento e o desenvolvimento mútuo, eu e o meu irmão andando juntos. Uma igreja então, querido irmão, irmã, se desenvolve com raízes sólidas, com raízes que cada vez mais se aprofundam, mas também com saúde na vida da sua liderança. Mas o seu vício, a sua beleza, a sua alegria, aquilo que o mundo vê, está nas relações interpessoais, em como eu e você nos tratamos mutuamente, para que assim seja visto um cuidado comunitário. Queria que você abrisse em alguns textos para a gente caminhar junto, para você ver que não é apenas Colossenses que trata disso. Sua Bíblia, em Atos 2,
42 a 47. Um texto extremamente visitado e revisitado, lido e relido, falado, lembrado. Mas a pergunta é se temos exercido, se você tem visto isso nesses nossos dias. Se você encontrou, a leitura é assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Uma interpretação incorreta desse texto, irmãos, é pensar que a gente tem que abrir mão de tudo na nossa vida em favor de outrem. E não é assim. Naqueles dias, a expectativa é que Jesus voltaria dali a pouco, momentos depois, talvez. Daí a questão de nada que era de posse, de bens, estar de um segmento de amor, de se perder aquilo ali. Mas o que eles foram percebendo é que eles deveriam sim caminhar, trabalhar, viver, mas que no meio deles não existisse ninguém passando por necessidade ou por falta de alguma questão. Um outro texto para nós, irmãos, Efésios agora, capítulo de número 4, vamos até lá. Efésios 4, e eu quero ler com você os versos de 1 a 7 e de 11 a 13. Se você achou, diga amém. Palavra do Senhor. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E aqui o suportando, querido, não é tolerando, não é andando junto na medida assim, poxa, não aguento esse irmão, mas a Bíblia manda suportar. Né? O suportar é levantar o outro, fazer com que o outro seja erguido, que o outro seja de fato aprumado, que andando firmemente com a cabeça erguida, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. A igreja é um complexo maravilhoso. Deus age através de todos. Verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Deus não deu nenhum tipo de cargo, chamado ou vocação para si próprio, para que a pessoa usufruísse disso para o seu próprio bem. Mas tudo que temos e somos na igreja, irmãos, se não visa o aperfeiçoamento dos irmãos, deve ser muito bem reavaliado. E aí nós continuamos a leitura. Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, do serviço ao Senhor, o culto, para o louvor e adoração, para a edificação do corpo de Cristo. E aí vejamos o objetivo, verso 13, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ou seja, a perfeita hombridade, a perfeita emancipação, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E o verso seguinte vai dizer, para que a gente não ande agitado como um menino, que o vento sopra para cá e ele vai para cá, o vento sopra para lá e ele joga para lá, como muitos têm vivido nesses nossos dias. Assim, queridos irmãos, nós temos como um alvo nesse ano de 2023, uma das marcas e vivências da nossa igreja, a edificação mútua. Eu contribuindo para que você seja edificado.
mas você contribuindo para que eu seja edificado. E assim, olhando para esse texto agora de Colossenses, nós vamos trabalhar 4 pilares da nossa caminhada nesse ano. E aí você pode até me perguntar, por que esse verso foi escolhido? A questão então, a resposta para isso, antes de analisarmos os 4 pilares, é o seguinte: nos dias da carta de Paulo aos Colossenses, aquela carta dirigida à região de Colossos e não apenas àquela igreja especificamente, quando falamos dessa região, das cidades ali mais destacadas, falamos de Colossos, falamos de Hierápolis, que é uma cidade que você não vê uma carta dirigida a ela, biblicamente falando, de uma forma direta, mas há sim o mandamento de que a carta aos Colossenses fosse lida nas demais cidades. E a terceira cidade é a cidade de Laodiceia, que você vai ver uma carta dirigida a ela lá no livro de Apocalipse. E as cartas eram circulares, ou seja, o apóstolo enviava, a carta deveria ser lida naquela igreja, na outra também, porque eram cartas universais. Embora tratassem de dificuldades talvez particulares, mas todos poderiam saber, conhecer e serem trabalhados por aquelas cartas. Mas naquele dia, queridos irmãos, Colossos conhecia o evangelho através de Epáfras, um servo do Senhor. Mas os judeus que já residiam na cidade, até mesmo antes da chegada do evangelho, quando começam a ver que o cristianismo está avançando, crescendo, a igreja está sendo fortalecida, o que acontece é que esses judaizantes, eles vão colocar sobre os crentes a necessidade para eles de que eles tinham que ter alguns acessórios ao evangelho. Jesus é Senhor, Ele é o Salvador, amém. Vocês realmente estão prezando por uma vida nova, porém vocês precisam ter outros comportamentos que vão fortalecer e fazer com que a sua fé siga adiante. O que era o ataque então, querido irmão, querida irmã? É o ataque à suficiência de Jesus. Como nós vemos nesses nossos dias, muitos aceitam Jesus. Jesus um bom mestre, Jesus um bom amigo, Jesus um milagroso, Jesus aquele que faz diferença nas nossas vidas, mas junto com Jesus eu preciso entender, por exemplo, algumas superstições que crentes caminham nela. Tantos dias de oração trazem libertação. Algumas superstições que vão avançando dentro da igreja. Olha, você tem que guardar tal e tal dia de uma forma especial, porque senão dá problema. A gente precisa ser aqueles que fazem barganhas com Deus. Então, o momento de dízimos e ofertas acaba sendo um apelo a quanto mais você dá, mais o Senhor é obrigado a te devolver. E nisso vai se embutindo coisas que vão se somando e sujando o evangelho, superstições, dietas. Dentro da carta, Paulo vai citar que eles precisavam de fato tomar muito cuidado com aquilo que era imposto para eles. E Paulo, durante esses 4 capítulos de uma carta tão curta, vai escrever um texto extremamente lindo, falando de que Jesus é o Deus totalmente presente entre nós. E que se nós queremos conhecer a Deus, andar com Deus, servir a Deus, temos que olhar para Jesus. Temos que nos agarrar a Cristo, obedecer a Cristo e somente Cristo, como um dos pilares da reforma protestante, para que nós não venhamos a cair em Cristo e mais alguma coisa. Cristo e mais um acessório. Cristo e talvez mais uma vestimenta, talvez mais uma reza, talvez mais algum tipo de sacrifício, como muitos têm colocado e aprendido nesses dias. Olhando então para esse texto, irmãos, depois que Paulo vai mostrar para eles uma série de situações para que eles cresçam em Jesus, Paulo vai mostrar através desse verso os 4 pilares que eu gostaria de trabalhar com você para que nós durante esse ano avancemos nessas questões. A primeira questão e o primeiro pilar, o primeiro ponto que nós vamos desenvolver durante esse ano, irmãos, a palavra. O texto diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E quando ele diz para
que a palavra habite naquele povo, e quando nós estamos trazendo isso para nós, irmãos, a gente precisa ter em mente que a palavra deve governar a minha mente, a minha ação, os meus desejos, os motivos ocultos de cada um de nós. Tudo deve passar pelo crivo da palavra de Deus. Parece uma questão tanto quanto óbvia para nós, irmãos, porque todos os domingos, praticamente, você tem ouvido isso. Todos os domingos você tem um pastor, um presbítero. Nessa semana de oração, diversos irmãos estiveram trazendo meditação. E todos, igualmente, louvado seja Deus por isso, buscando a questão da centralidade da palavra de Deus no nosso meio. Mas perceba algumas coisas para que eu possa te provocar um pouco a pensar o quanto esse item é necessário. Suponha que você e esse irmão aí do lado, ou essa irmã aí do teu lado, vocês entrem numa discussão sobre determinada situação prática desses nossos dias. Suponha que você tenha uma carga de informação, de estudos e várias pessoas que argumentam bem sobre A, B ou C, o que é certo e o que é errado. Aonde vai se definir de fato a hora de parar a discussão e dizer nós temos que caminhar para lá? É na palavra. Mas eu gostaria de perguntar para você, nesses nossos dias, irmãos, mesmo a palavra do Senhor nos dando tantas diretrizes, normalmente o nosso coração, que é enganoso, que é mestre em nos dar uma rasteira, ele diz assim: o meu irmão está me dizendo algo que é bíblico, porém, dentro do meu ego, dentro da minha vontade, eu não posso concordar com esse irmão, e eu acabo não concordando mais com ele, mas eu acabo não concordando com a palavra do Senhor. Talvez você se lembre bem daqueles que eram chamados de mais nobres, mais excelentes, dentro do ministério de Paulo, os bereanos. E o que aconteceu para que aquele grupo fosse destacado com excelência? Não é que eles foram à audiência e depois puderam sair dentro da sua cidade e dizemos: olha, nós ouvimos o grande Paulo, somos discípulos de Paulo. Ele é aquele que verdadeiramente trouxe uma boa palavra e nos edificou, por isso nós somos melhores. Nada disso. Mas veja que nos nossos dias, irmãos, se eu e você às vezes argumentamos sobre determinadas coisas, o argumento que às vezes fala por último é quando um vira para o outro e diz assim: não, mas o doutor Nicodemos, que eu vi o vídeo dele, ele afirma isso, isso e isso. Pronto. A chancela de alguém que é destacado nos nossos dias foi invocada. Alguém chega e diz assim: não, mas eu observei lá no site fulano de tal, e ali estava um texto de R.C. Sproul. Pronto. Eu evoco agora alguém que é um destaque. Mas os bereanos, irmãos, eles ouviram Paulo com a Bíblia na mão. E o próprio Paulo assentiu com isso, mostrando que a Bíblia era maior do que Paulo, maior que os bereanos, maior que os outros crentes da época. E na palavra do Senhor, então, é que haveria o consenso sobre as decisões a tomar. É interessante você pensar, querido irmão, que dentro da Bíblia nunca saiu uma mão assim, dizendo para você, dar um pedala assim, ó, dizendo: olha o que eu estou falando. O que eu quero dizer com isso, querido irmão, é que a Bíblia nos mostra a verdade, mas ela mesma diz para nós assim: se você está vendo a verdade, agora a responsabilidade é sua, de se humilhar diante da verdade. Lembra que eu falei de egocentrismo? Quantos de nós, irmãos, conhecemos a Bíblia, mas quantos de nós derramamos o nosso coração e dizemos: Senhor, é duro, mas eu vou me submeter. É difícil, mas eu vou me submeter à tua palavra. Irmãos, o Evangelho é tão fantástico que Jesus não acorrenta ninguém.
Jesus não vai atrás de você na balada e, como pai e mãe, puxa a tua orelha e diz assim: tá vendo, menino, não era para você estar aqui. Jesus te mostra. Mas Ele mesmo não vai lá. Ele mesmo não entra nas discussões para colocar um fim em todas as coisas pela violência. Jesus nos mostra a verdade. Logo, querido irmão, quando a gente fala de palavra, a gente quer dizer que a palavra será determinante para nós evitarmos dúvidas, disputas, divisões. Mas o texto, se você está com ele aí aberto, o texto diz assim: a palavra deve habitar em você. E aqui, para a gente fechar esse ponto, eu queria te trazer uma ilustração muito simples. Você tem a sua casa, correto? Amém? Quem fala qual é a cor que você pinta a sua casa? É você? É ou não é? Quem fala onde vai estar o posicionamento dos móveis na sua casa? É você ou sou eu? Você, não é? E muitos de nós aqui, irmãos, quando vamos visitar a casa de outros, a gente sente até aquele cheirinho característico, um perfume da pessoa naquela casa. É ou não é? Por quê? Porque o dono da casa, aquele que habita ali dentro, pintou do jeito que ele quis. Se você chega lá na sua casa, tem uma parede preta e outra vermelha, uma bandeira do Flamengo do lado, é sua casa. Quem sou eu para chegar lá e falar assim: tira isso? A Bíblia habitando na minha vida significa que a Bíblia vai pintar as cores do meu coração como ela quer. A Bíblia vai colocar à disposição das minhas vontades como ela quer. A Bíblia vai fechar a porta e guardar do ladrão, do malvado, do homem mau. A Bíblia vai ser aquela que habita nas minhas decisões, na minha caminhada. E perceba, querido irmão, se eu for um cara muito romantizado, eu vou dizer amém, a Bíblia fala e tal, mas se eu for alguém mais realista, eu vou compreender que há uma luta que vai ser travada dia a dia. Porque em todo tempo o crente é provocado não para resolver quem manda ou quem não manda, mas o crente é provocado para dizer assim: larga esse teu Deus e faz a vontade do teu coração. Larga essa palavra que diz que você deve se calar em determinados momentos e faz a tua vontade. Vai, coloca para fora, amaldiçoa o irmão. Esse irmão, eu vou te falar, ô mala sem alça, manda ver. E aí, quando a gente diz assim, a gente já não faz isso, não obedecemos a palavra, eu posso te dizer sim, mas eu queria te dizer, vamos mais além, vamos mais à frente, vamos avançar. Segundo ponto, querido irmão, instrução e conselho mútuos. Você está com o texto aberto aí? O texto diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E agora entra uma parte mais prática: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Irmão, irmã, olhe para o que você vê hoje em dia. Você tem vídeo para fazer de tudo nessa sua vida circulando por aí. Mas quando a Bíblia traz para nós, irmãos, a sabedoria e que ela deve transitar entre nós, ela vai mostrar que isso é algo muito tenso nesses nossos dias. Mutualidade significa uma via de mão dupla, ida e vinda. Mas observe, querido irmão, a beleza desse texto que está aí dentro de você, diante de você. Instrução significa você ter aprendizado e edificação. E aconselhamento, a gente pode trabalhar com a expressão diálogo, onde a expressão é quebrada em duas. Dia, que é através de, passando entre, e logos, a questão do saber, do crescimento, de algo que traz realmente edificação verdadeira. E isso vem através de quê, irmãos? De conversas, de visitas mútuas, de encontros, de reuniões de estudos, de debates sinceros, não disputas. E é isso que nós queremos semear nessa igreja durante esse ano. Que cada grupo, sociedade, ministério possa promover entre os seus membros, irmãos, a instrução mútua, o aconselhamento mútuo, a questão de orarmos uns pelos outros como programação ativa e não simplesmente a menção daquilo.
Nós queremos, irmãos, que cada ministério, quando olhar para as suas metas, quando lutar por elas, quando pensar nas suas atividades, seja realmente efetivo, mas que cada ministério da igreja possa ser responsável por cuidar dos seus membros ali dentro. Isso significa que a gente precisa quebrar algumas questões. Às vezes a gente cumpre a tarefa, mas a gente derruba metade do nosso grupo, do nosso exército. Precisa haver um cuidado mútuo entre os ministérios, entre a membresia da igreja, a gente aprender a olhar uns para os outros e pensar: como eu posso edificar esse irmão, essa irmã? Com isso, então, irmãos, instrução, aconselhamento, buscando a sabedoria verdadeira, quero dizer, irmãos, que cada ministério da nossa igreja deve preparar uma agenda de oração por todos os seus membros. Cada grupo orando para dentro de si, pelos seus membros. Cada um dos ministérios, sociedades da igreja, saber quem são os seus membros, seus componentes, e estabelecer isso. Estabelecer vínculos de cuidado, informando os pastores da igreja para que a gente possa caminhar juntos, para que a gente possa estar juntos, pensando dia a dia em como fortalecermos uns aos outros. Trabalhar os líderes para a edificação dos de dentro, para que haja um exercício sadio dos dons, dos talentos, promover encontros de oração, encontros sociais. Tranquilamente você pode me ajudar a responder essa. A gente fica, às vezes, encavalado de atividades no mês de dezembro. E normalmente é o quê? Confraternização. E aí, dezembro tem que haver. Mas por que você não faz uma confraternização em fevereiro? Por que não pode ser feita em março? Por que a gente não pode ter um momento dentro do nosso grupo de estar juntos e orarmos uns pelos outros e depois vamos rir um bocado, né? Vamos conversar um pouco, vamos estabelecer momentos em que a gente vai se edificando nisso? Por que dentro de cada grupo a gente não estabelece uma questão de aconselhamento e de discipulado? Primeiro pilar, meu irmão, minha irmã, palavra. Segundo, instrução, cuidados mútuos dentro dos nossos grupos. Mas o texto continua. O texto diz assim: louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Qualquer coisa, antes de qualquer objetivo, ela existe para ter celebração de comunhão. Deus com seu povo para com Deus. Tudo isso você vai ver desde o Antigo Testamento. O Senhor tira um povo da escravidão para que esse povo pudesse adorá-lo, para que esse povo construísse um tabernáculo, que é chamado lugar da habitação, aonde Deus estava ali, e esse povo vinha uma vez depois de 6 dias, aquele povo entrava ali para estar com Deus e celebrar a vida, celebrar a comunhão, celebrar a libertação. No Novo Testamento, irmãos, esse dia passou a ser o primeiro dia da semana. É o dia da ressurreição. É o dia que o nosso Senhor venceu a morte. É o dia que o Senhor deu para nós a vida eterna. E a igreja, então, ela vive cultuando, não por um formalismo, não por uma questão de dizer eu vou alcançar a minha bênção, mas a igreja adora porque Deus está no meio dela. Deus é o Senhor da minha vida, é aquele que move a minha casa, é aquele que me dá saúde, é aquele que me dá todas as coisas no nome de Jesus. Mas veja, queridos irmãos, que os cultos muitas vezes são transformados em momentos em que a gente diz: Senhor, eu estou te louvando, agora é a tua vez de me dar a tua bênção. Senhor, eu vim para estar na tua presença, mas eu amo essa música, eu só quero ter o meu momento ali de catarse, de saborear, de ver o irmão e ver a irmã. Meu irmão, a igreja precisa ter consciência viva de que sem Deus ela não vai para lugar nenhum. Sem a presença de Jesus não há história a ser contada, porque é perdição eterna. E assim, quando a gente fala, irmãos, de adoração, eu gostaria de trazer para você que nós devemos ter uma vida constante, participando dos cultos da igreja, entendendo que cada dia, somente cultuando a Deus, a nossa alma é mortificada para o pecado. É o tempo em que eu cultuo e adoro a Deus que eu digo: é o Senhor que é digno de glória e não eu.
É o Senhor que é aquele que é adorado e não eu. É o Senhor que promove tudo, a transformação, a salvação das pessoas e não eu. Deus é digno de ser adorado em todo o tempo. E uma vida de adoração, querido irmão, irmã, é uma vida de guerra contra o ego. Contra a questão de dizer, poxa, mas será que eu não tenho direito nem a uma beirada no domingo? Será que é o dia do Senhor, mas eu indo de manhã e indo à noite, o restante eu não posso fazer nada por mim? É o tempo de você aprender o que você faz no dia do Senhor. O que você dedica de fato para o dono desse dia. Uma vida de adoração, queridos irmãos, são cultos bem vividos, sistematizados, cristocêntricos, que são em si libertadores. Como nós queremos ver pessoas próximas a nós sendo salvas, então vamos caprichar nos nossos cultos. Vamos fazer o nosso melhor, vamos orar diante deles e antes deles. E os ministérios envolvidos diretamente com o culto, procurar fazer o seu melhor a cada dia aqui. Nós desejamos então, irmãos, a participação dos grupos musicais da igreja, dos demais departamentos ligados às artes. Pensar, irmãos, no sentido de ações evangelísticas. Quem sabe, irmãos, que saibam recitar salmos, possam desenvolver um trabalho nesse sentido, textos da Bíblia, que bem recitados, falados, trazem não apenas a emoção, mas o conhecimento da palavra do Senhor. A igreja, irmãos, ela tem que procurar investir em todas as frentes que ela puder, para que mais e mais pessoas, num tempo em que as pessoas estão se desviando do Senhor ainda mais, as pessoas possam ser lembradas que Deus ainda salva pecadores. Queridos irmãos que podem fazer artes, desenhos, pinturas, esculturas, com textos bíblicos como base, e outros que visem a edificação da igreja numa adoração visível. E eu me lembro, irmão, irmã, de um tempo atrás, um filmezinho feito por alguns aqui da igreja. Trouxe edificação e o desejo de envolvimento com missões em lugares que a gente nem tem noção aonde esse vídeo chegou. Alguém da nossa igreja fez as artes, os desenhos. Uma outra pessoa da igreja colocou a narração, aquilo foi filmado. E aquilo chegou em lugares onde você não tem a menor noção de onde poderia ser. E eu estou falando de um vídeo usado pela AME. Mas talvez, para nós hoje, isso seja algo assim, vale a pena? Desgastar, me envolver? Meu irmão, vale. Vale muito. Porque é o seu talento, é a sua vocação. E que Deus pode usar para despertar pessoas para algo que talvez já esteja inerte. Adoração é um pilar que a igreja tem que se esmerar em fazer sempre o melhor. E o último pilar, querido irmão, é a gratidão. O texto diz, depois de você observar que a palavra deve habitar no seu coração, ela vai pintar o seu interior conforme é em si mesma a palavra. Depois de você pensar em que você deve viver uma vida de instrução, aconselhamento mútuo, sabedoria. Depois de você pensar em oferecer cultos realmente vivos, cultos de entrega diante do Senhor, com salmos, com hinos que eram, na época, composições que os artistas poderiam fazer, embora a igreja nos dias de Paulo reunisse basicamente em casas, mas havia sim canções assim. E cânticos espirituais que eram manifestações mais espontâneas, em que cada um colocava ou um versículo, ou um texto, ou algo que viesse no seu coração como expressão de adoração a Deus. Paulo diz assim, tudo isso seja regado a gratidão no seu coração. Provérbios 15, 13 diz que o coração alegre aformoseia o rosto. E aqui então vai uma dica para você, meu irmão, que é meio desprovido de beleza, né? Você que de repente olha lá no espelho e você fala assim, podia trocar isso aqui, né? Se você aprender a sorrir um pouquinho mais, se você aprender a ter um pouquinho mais de tranquilidade em olhar para si mesmo, você vai ver que o seu rosto vai começar a ser mais formoso.
Pode olhar para esse irmão do lado aí que ele vai ver que você está dando um sorriso agora só porque você ouviu essa piada, tá vendo? Olha como é que ele já ficou mais bonitinho, ela ficou melhor, né? Não é assim, irmãos? Havia uma canção que se cantava um pouco mais antigamente, tem até uns versos heréticos, mas o começo dela é muito bacana. Ela diz assim: dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. A outra parte a gente para. Por quê? Quando a gente aprende a rir e sorrir, querido irmão, a gente começa a arrancar do nosso coração um pouco do peso das coisas do dia a dia. E se você está inteirado com a leitura dos Salmos, quantas vezes você vê aquela expressão, rendei graças ao Senhor? Eu hoje de tarde estava olhando e lancei uma pesquisa com essa expressão, vi mais de 130 expressões repetidas na Bíblia. Rendei graças. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor porque Ele é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores. Apresentai-vos ao Senhor com ações de graças. E olha que coisa linda, querido irmão. Quando você ganha um presente e você tem um amigo, uma amiga, um parente que vê aquilo ali um pouco diferenciado em você, você não tem alegria em compartilhar com essa pessoa essa vitória? Você conseguiu fazer uma reformazinha na casa, você chama a parentada, você não se alegra em compartilhar aquilo? Pessoal mais novo aí, ó, conquistou um namoradinho, uma namoradinha. Não é uma maravilha quando alguém diz para você, aí, hein? É ou não é, irmãos? Ou você esconde? Fala para mim. Nós começamos a namorar, mas ninguém deve saber, só nós aqui. Ninguém faz assim, né? Mas presta atenção no negócio. Quando você pensa que o mundo inteiro está caminhando para um tempo de sombras, mas a sua vida está guardada nas mãos de Deus, você se alegra ou você esconde isso? Quando você pensa, querido irmão, irmã, que as pessoas estão enlouquecendo por determinadas posições, pelas coisas que elas estão ouvindo por aí, e você se lembra que Jesus está assim guardando o teu coração, você sai para a rua mais sorridente, mais em paz, ou você sai se escondendo? O que eu quero dizer com isso então é que a gratidão, querido irmão, ela tem um sentido muito bonito de proclamação. A melhor forma de pregar o evangelho não é dizendo para a pessoa, olha, você já é salvo. A melhor forma de pregar o evangelho não é questionando a pessoa, você já conhece Jesus? A melhor forma de proclamar o evangelho é você dar um testemunho, dizendo para um amigo, um parente, alguém que você encontra de uma maneira meio sorrateira na rua, dizer para essa pessoa, olha, eu já tive mal-humorado, eu já estive muito perdido quanto ao meu futuro, eu já estive confuso sobre tudo isso que a gente ouve aqui ou acolá, mas Deus me achou e tem colocado paz no meu coração. Quem não gosta de ouvir isso, irmãos? Quem não gosta de ouvir uma palavra da pessoa que conseguiu se desvencilhar de problemas? E às vezes nós criamos, irmãos, tantas coisas para pensar assim, como eu vou falar do evangelho? Meu irmão, gratidão é algo fantástico. Porque a gente diz para as pessoas que Jesus nos encontrou e nós somos cheios de esperança em Cristo. E a pessoa pode até não gostar daquela palavra, aí já vem com esse discurso e tudo.
mas ela jamais vai poder fugir de uma palavra de realidade. Olha, você pode crer, você pode não crer, eu não quero entrar em nada com relação à sua intimidade, mas eu só queria te dizer, Deus tem me dado paz, Deus tem me dado vida, Deus tem andado comigo, e é por isso que eu sou grato todos os dias a Ele. Isso abre portas. A gratidão, querido irmão, sem motivação, ela é vazia. É quando você só diz aquele, valeu aí, tá? Mas a forma mais fácil de falar o evangelho é contar a bênção do amor de Deus. E se você quer entender isso, é só você olhar para João 3,16. Porque ali o evangelista diz assim, olha, Deus amou tanto esse mundo. Deus amou tanto a sua vida. Deus amou tanto a minha vida que Ele pegou o que Ele tinha de mais valioso, mais precioso, mais digno e entregou por amor a nós, o Filho dele. Quando a gente fala de viver em gratidão, talvez, irmãos, a gente não pense tanto nisso, mas pensa hoje, em quanta gente se afasta um do outro por conta de posicionamentos egoístas. Eu primeiro, do meu jeito. Veja que isso tem acontecido dentro das igrejas, não porque alguém vai falar de algum texto, alguma coisa assim, mas por posições pessoais. E quando a gente fala de gratidão, irmãos, começa a vir outros sentidos lindos que vão acompanhando. O sentido da esperança. Eu sei que as coisas estão difíceis, mas eu sei o fim do filme. Eu sei para onde nós estamos indo. O Senhor tem me contado. O sentido, querido irmão, da perseverança. Eu passo por lutas, mas eu sou grato a Deus, porque Ele disse que vai estar comigo nessa luta. Se você quer ver isso muito claro, abra em Tiago 1, verso 12, que ele diz assim, bem-aventurado, feliz, é avivado o homem que suporta, que guarda, que consegue aguentar com perseverança a provação que vem sobre ele. Porque depois dele ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu para aqueles que o amam. E aí vem, como gratidão vai entrar na nossa vida, irmãos. E eu quero te convidar nesse ano, nós vamos ter ações de graça pela vida, pelos aniversários da igreja, pelas conquistas que o Senhor vai trazer por nós, pelos novos membros, pelas novas amizades e também pelos novos desafios que trarão consigo novas vitórias. Nós vamos ter ações de graça pela fé, o Senhor vai nos fortalecendo diante dos desafios. E aí então, querido irmão, o Senhor vai nos dar um rosto alegre. Esse mesmo que você começou a esboçar agora há pouco, o Senhor vai nos dar um rosto alegre, que vai trazer formosura na nossa caminhada, mesmo em dias desafiadores que virão. Portanto, o nosso sonho para esse 2023, irmãos, é sermos uma igreja mais relacional. Uma igreja que vai buscar desenvolver, e eu sei, irmãos, que isso vai ser um grande desafio para nós, mas uma igreja que vai buscar mais relacionamento uns com os outros, viver de uma forma mais alegre, mais sadia e mais bíblica nesse ano de 2023. Na nossa escola dominical nós vamos falar sobre isso, em alguns dos cursos. Nos nossos cultos nós vamos pregar sobre isso, trazendo isso para o nosso coração. E ao final desse ano, eu tenho realmente um sonho, irmãos, de que a gente vai chegar ao fim desse ano menos crítico. Para que você seja bem esclarecido quando eu quero te dizer isso, a gente vai chegar menos chato. Porque como é chato a gente ver gente que só reclama dos outros. Você já viu isso? Como é chato a gente pensar em fulano tem quase tudo perto dele. Mas um detalhe joga para baixo todo o momento de celebração, de alegria, de companheirismo. E quando eu estou falando que é chato, eu estou dizendo que é incômodo, que a gente podia ser melhor, que a gente podia ser mais paciente, que a gente podia, querido irmão, levar tudo em oração diante de Deus. Porque Deus é tão bom que até quando a gente ora assim, Senhor, eu quero amar aquele irmão, mas ele é mala.
Deus ouve a oração e nos ajuda a gente ser mais paciente, longânimo, até com o pastor que vai pregando aqui da frente. Queria te perguntar, querido irmão, se faz sentido esse tema para você. Biblicamente falando, a gente tem demonstrado aqui. Mas eu queria que você pensasse, que a gente vai orar. Pensa se nesse tempo você tem observado o individualismo exacerbado. Pensa se às vezes você não se percebe que está numa roda de competição e você mesmo não tem desfrutado da vida que Deus tem te dado. Pensa se às vezes estar na igreja para você é só cumprir missão, tarefa. E você perdeu o prazer de estar num culto dizendo: que coisa maravilhosa, Deus me ama. Pensa, querido irmão, se às vezes não é um peso falar do amor de Jesus para as pessoas, porque você tem se equivocado na sua visão sobre Cristo. Pensa se vale a pena investir em dar uma boa repaginada na caminhada, dar uma fortalecida nesse seu coração, colocar diante de Deus que é um tempo em que você quer dar aquela esmerilhada, uma movimentada, Deus trabalhar e o Espírito Santo falar contigo assim: querido, vamos mudar, vamos melhorar, vamos à frente, para que outros sejam abençoados através da sua vida. Se você entendeu isso, baixe sua cabeça e vamos orar então ao nosso Deus. Senhor, louvado seja o teu nome, porque a tua palavra é maravilhosa, Senhor. Deus, às vezes nós viemos para a igreja com o coração cansado, pesado, pensativo, Senhor Deus. Mas, Pai, como o Senhor é bom e nos mostra, Deus, coisas grandes, poderosas, que realmente Jesus tem nos entregado e às vezes nós não temos enxergado. Deus, eu quero te agradecer pela vida dessa tua igreja aqui. Te agradecer por cada irmão, cada irmã que o Senhor tem colocado nesse lugar, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada família que cultua conosco aqui a cada domingo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem se revelado e a verdade, que é Jesus, tem sido, ó Deus, a cada momento aumentada no nosso coração. Senhor Jesus, eu quero te pedir, Pai, que nesse tempo em que nosso país passa por tantas turbulências, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos tome pela tua mão, Pai, que o Senhor sopre a tua doce palavra nos nossos ouvidos, que o Senhor, através do teu Espírito, fortaleça o nosso coração, Pai, e que nós aprendamos, Deus, a olhar, elevar o nosso olhar para os montes e ver que o nosso socorro está sempre no Senhor que fez os céus e a terra. Meu Pai, eu quero te pedir que o Senhor abençoe cada pai, mãe aqui presente. Que, ó Deus, nesse ano de 2023 possa ver o seu lar cada vez mais cheio da tua glória, Senhor. Te peço que o Senhor abençoe cada jovem aqui na igreja. Que, ó Deus, tenha os seus sonhos, planos, os desafios profissionais já diante de si. Deus, abençoe-os. E, ó Pai, em nome de Jesus, que as angústias, os receios, as competições, tudo isso possa cair por terra. Que os nossos jovens possam ver, ó Deus, que eles estão nas tuas mãos. E que quanto mais se entregam a ti, mais o Senhor vai os abençoar. Mais o Senhor vai dar-lhes a direção. Vai abrir as portas que às vezes eles acham que não tem mais possibilidades. Tira a ansiedade do coração da nossa juventude. E dá a eles, ó Deus, a convicção de que o Senhor e eles são a maioria em todo o tempo. O Senhor está com eles. E eles vão atingir aquilo que tem sonhado, Pai. Com relação às suas profissões, com relação aos seus relacionamentos, o desejo de ter um casamento sadio, feliz. Da mesma forma, Senhor, os nossos adolescentes. Senhor, abençoe-os, ó Deus, para que possam ver que a melhor turma para andar é a turma de Cristo. É andar com o Senhor, ó Deus, mesmo num tempo, ó Deus, em que são bombardeados pela maldade, pela perversidade desses nossos dias.
Livra os nossos adolescentes de todo mal, Jesus. As nossas crianças, ó Deus, que o Senhor abençoe-as. E eu peço, ó Deus, que nesse ano nós tenhamos atividades para elas. Que nós, ó Deus, sejamos exemplos, ó Deus, de coragem, de vigor, de alegria, Deus. De gente que cuida delas. Abençoe os nossos pequeninos assim, Senhor. E ó Deus, nós colocamos aqui o nosso plano, o nosso desejo para esse ano. Mas sabemos, ó Deus, que a resposta sempre vem do Senhor. Por isso, ó Deus, a nossa confiança em que o Senhor é quem vai dar a diretriz, vai nos dar a direção. Os planos estão aqui apresentados. Mas, Senhor, eu te agradeço, porque isso não escraviza o nosso coração. Nem mesmo os planos, por mais belos que sejam. Porque, ó Deus, nós cremos que o Senhor é quem guia a tua igreja e vai guiar com graça, com amor, com a tua bênção. Louvado seja o teu nome por isso. Portanto, Senhor, eu venho te pedir, ó Deus, abençoe as nossas vidas aqui. Cuida dessa tua igreja, Pai. Eu te louvo por tantas vitórias que o Senhor tem nos dado. Mas eu te peço, ó Deus, faz com que nós sejamos uma igreja ainda mais madura. Uma igreja mais santa e cuidadosa nos seus relacionamentos. Uma igreja que te cultua, ó Deus, com alegria, com júbilo e com intensidade, Pai. Mas uma igreja que tem um coração grato, sorridente, mesmo diante das lutas, ó Deus, que nós vejamos que o Senhor está conosco, que o Deus de Jacó é a nossa fortaleza e que nada nem ninguém pode nos arrebatar das tuas mãos, Jesus. Senhor, seja louvado o teu nome. Assim oramos, entregamos tudo isso nas tuas mãos e oramos ainda, Senhor, pelos nossos enfermos, por aqueles irmãos que têm andado com dificuldades, ó Deus, na sua caminhada. Que o Senhor derrame saúde, cura, a tua bênção sobre cada um nessa hora. É assim que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queria fazer um desafio para você antes de nós cantarmos o último cântico. Que você pudesse olhar para um irmão perto de você aí e dissesse com sinceridade no seu coração: meu irmão, me ajuda a caminhar contigo, me ajuda a ser bênção na sua vida.